Olá, esse é o Incrementando 160 de abril de 2022. O tema deste mês é 18 anos, humanizando os números e levando uma visão de abundância. A Incremental está fazendo aniversário nesse mês de abril. Atingiu a maioridade. Chegamos aos 18 anos e continuamos determinados com o propósito de humanizar os números para viver a abundância da nova economia. O Incrementando é um dos instrumentos que utilizamos para transmitir o que entendemos e acreditamos que é preciso para que os números e o dinheiro possam contribuir com um mundo melhor. Nesses áudios mensais, compartilhamos experiências, ideias e aprendizados. Queremos fazer com que os números inspirem as empresas e seus hologramas a perseguir, sempre de maneira solidária e humana, incrementos nos seus lucros e caixas, para assim contribuírem no desenvolvimento de um Brasil ético, humano e próspero. Dedicamos esse Incrementando a todos aqueles que estiveram juntos nessa trajetória. Afinal de contas, só é possível humanizar os números quando tem um empresário, um gestor, um líder com o mesmo desejo. Nessa edição comemorativa, resolvemos falar sobre os nossos 3 pilares: humanização, visão de abundância e números, dinheiro e finanças. A importância e o cuidado que devemos ter com cada um deles. Números e dinheiro não podem ser maltratados. As possibilidades de resultados são infinitas em uma economia de 8,7 trilhões. Basta que a visão seja de abundância. E por fim, números e dinheiro estão a nosso serviço e não o contrário. Atingimos a maioridade. Nesse abril de 2022, a Incremental completa 18 anos de uma vida de contribuição com os resultados das empresas. Nessa nossa trajetória, além de ajudar os negócios a incrementar seus lucros e caixas, o que nos move é a possibilidade de fazer com que as empresas lidem com seus números e suas finanças de maneira diferenciada, humana e com visão de abundância. Sempre esteve no nosso propósito e de modo explícito desde 2016, quando definimos um propósito pela primeira vez. Faz parte do propósito de vida de todos que fazem parte de nossa equipe. O dinheiro e os números não podem ser maltratados. Eles não aguentam desaforo. As empresas precisam cuidar deles. É inconcebível um negócio que não apura e não gerencia indicadores econômicos relacionados ao lucro e financeiros relacionados ao caixa. Sempre lembrando do que já dissemos algumas vezes, não devem ser pouquíssimos nem muitos, só os números fundamentais. Infelizmente, alguns de nós da área financeira entendem que só elaborar os índices já basta. Isso é o mesmo que comprar um martelo para deixá-lo guardado na gaveta. Ou seja, as reuniões de resultados precisam acontecer periodicamente para que os indicadores sejam utilizados, no mínimo uma vez por mês. É exatamente aí que entra o humano. Números, indicadores são ferramentas à disposição das pessoas para uma gestão mais acurada, para correr menos riscos e ficar menos vulnerável. Servem para mostrar se o negócio está no caminho certo, para orientar e dar um direcionamento. Não foram criados para pressionar ou para amedrontar. Eles são para os seres humanos e não o contrário. Em função disto, é que precisam ser adequados a cada cultura empresarial. Devem ser compreendidos por todos que tomam decisões. Nós aqui na Incremental costumamos dizer que é necessário que os números falem a língua dos vivos. A nossa recomendação, inclusive, é que gestores tenham reuniões e conjunto de indicadores diferentes dos líderes,
que por sua vez sejam diferentes dos liderados, e assim por diante. Apesar da constante necessidade de desenvolver a visão sistêmica de todos, cada um tem um conjunto de responsabilidades que requerem diferentes números para os apoiarem. Os gestores precisam analisar a necessidade de capital de giro e de repente, a liderança só tem necessidade de avaliar os prazos de estoques, por exemplo. Gerenciar os resultados com uma concepção de que não tem para todo mundo, ou seja, visão de escassez, faz com que as decisões sejam, na maioria das vezes, pautadas pelo medo, baseadas na velha frase: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. O que costuma levar a procurar muito mais estratégias de redução de despesas do que de aumento de faturamento. O detalhe é que diminuir gastos tem limite. Afinal de contas, os negócios precisam de pessoas, energia elétrica, etc. Enquanto elevar as vendas é ilimitado. Visão de abundância. Ah, mas e a crise? Vamos responder com duas frases. Desde sempre, de tempos em tempos, o Brasil passa por uma crise. Por exemplo, nos anos 90, quando no governo Collor deixaram nas contas da população o equivalente hoje a somente R$50. Além disto, o PIB do país encerrou o ano de 2021 em 8,7 trilhões de reais, segundo o portal do governo.gov.br. Não tem espaço para incrementar os negócios? Todo esse raciocínio também serve para o dinheiro. Ele também precisa ser bem cuidado. As vias de entradas e saídas precisam ser cuidadas com primazia. E ele não pode ser maltratado, mas não devemos ser servos dele. Afinal de contas, qual a finalidade do dinheiro se não for financiar nossos propósitos e promover a vida? A cada ano desses 18, temos testemunhado que resultados são humanos e abundantes. Agradecemos mais uma vez aqueles que estiveram juntos nessa trajetória de 18 anos da Incremental e que venham os próximos 18. Continue nos acompanhando nas edições mensais, em texto ou em podcast, e não deixe de consultar nossas mídias sociais para conhecer um pouco mais de nossas contribuições. Até o próximo mês!